Bem, pessoal, nós falaremos agora acerca dos atiradores desportivos, aquela questão da arma municiada ou desmuniciada, a portaria 28 do COLOG e essas liminares que estão sendo noticiadas aí, né? Eu produzi um material há alguns dias justamente acerca daquela liminar deferida pela juíza do Rio Grande do Sul, uma juíza federal, que suspendia a portaria, né, que suspendeu a portaria 28 do COLOG. Agora, a portaria está vigente normalmente, uma vez que o Tribunal Regional Federal, a instância superior, né, a segunda instância, cassou a liminar, entre aspas, derrubou a liminar, então a portaria está valendo aí normalmente, tá? Eu tenho um artigo aqui que você terá o link na descrição do vídeo. Você terá o link de uns 3, 4 vídeos falando acerca do tema, que é um tema extremamente complexo, e eu tenho um artigo aqui que eu vou ler com vocês alguns trechos e você poderá clicar e mostrar mais ou no título do vídeo e você terá o link aí para acessar e complementar as informações, né? Então a primeira coisa, como eu disse, foi cassada a liminar que suspendia a portaria 28/17 do COLOG. Né? Essa liminar ela estava impedindo que os atiradores desportivos transportassem as suas armas municiadas. Qual é o nosso objetivo aqui? É esclarecer as principais vertentes relacionadas ao transporte de armas municiadas pelos atiradores desportivos. Aqui está a questão, né? Como eu disse, municiada ou não municiada. Para tanto, o que nós fizemos? Nós analisamos a lei, o Estatuto do Desarmamento, né, que é a Lei 10.826/2003, o decreto que regulamenta o Estatuto e a Portaria 28/2017. Na verdade, só o artigo 135A da Portaria, né, que é o que mais interessa. Você que ainda não está muito bem por dentro, você que ainda não está por dentro do que é essa portaria, ela diz: fica autorizado o transporte de uma arma de porte do acervo de tiro desportivo municiada nos deslocamentos do local de guarda do acervo para os locais de competição e ou treinamento. Ou seja, essa portaria autoriza que o atirador desportivo transporte a sua arma municiada. Eu vou falar rapidinho aqui acerca do Estatuto do Desarmamento em relação aos atiradores desportivos. Nós temos o CAC, né, que são os caçadores, atiradores e colecionadores. Neste caso aqui, o assunto é apenas atiradores desportivos, tá? Nós temos 37 artigos no Estatuto do Desarmamento, 37 artigos. Eu vou falar aqui, nós vamos falar de 2, 3 artigos apenas, tá? Mas eu pretendo mesmo que você saiba as principais questões relacionadas a este tema. Você lendo com calma este artigo, acompanhando as explicações aqui, você terá uma noção completa do que se discute. Porque eu percebo que na rede, né, na internet, tem muitas coisinhas soltas, algumas opiniões de pessoas leigas e às vezes falam coisa que não faz sentido, né? Então a minha intenção aqui, além de responder muitas perguntas que eu recebo, é também contribuir para que as pessoas tenham uma exata noção do que está acontecendo. Porque tem aquelas opiniões, aquele pessoal leigo que expressa a sua opinião e tem gente que acredita nessas opiniões e aí vira uma bagunça, né? O que eu vou fazer aqui é te mostrar o Estatuto, te mostrar o decreto e a portaria que nós já vimos. Aí fica muito mais fácil. E vou inclusive também te mostrar a sentença da juíza lá do Rio Grande do Sul e ainda o acórdão, a decisão de segunda instância do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Assim você estará munido com todas as informações e fundamentos comprovados, que não é, na verdade, a minha opinião, é uma exposição da norma e do judiciário. Estatuto do Desarmamento, durante a gestão aí do PT, né, do presidente Lula, o Congresso Nacional, lembrando que são deputados federais e senadores, né, para quem não sabe, criou o Estatuto do Desarmamento. Qual foi o objetivo dele? Proibir a posse e o porte de arma de fogo. Não só a posse e o porte. Esta é a regra geral. Proibir. No Brasil, o brasileiro não pode ter arma de fogo. Essa é a norma, é o objetivo do desarmamento. Por isso que é o nome, Estatuto do Desarmamento. É desarmar a população, né? Pelo menos a população foi desarmada. Os atiradores desportivos receberam do Estatuto do Desarmamento o chamado porte de trânsito. Apenas
se locomover com a arma, transportar a arma, né? É o que diz o estatuto. A gente vai chegar lá na questão do municiado, não municiada, vá com calma até o final que nós vamos entender aqui. Para melhor esclarecer, nós temos o artigo 6º, que fala que é proibido em todo o território nacional, né, que é a regra geral, mas há uma exceção, né? Salvo para. Esse salvo que é a exceção, com exceção de, aí vem as exceções. Esse aqui é o inciso 9º. Nós temos 8 incisos de grupos que podem ter o porte de arma, né? Policiais militares, federais, policiais civis, hoje em dia guardas municipais em algumas cidades, enfim, tem uma série de critérios e poder judiciário, inclusive promotor de justiça, juiz de direito, todo esse pessoal aí pode ter porte de arma para se defender, né? O cidadão comum não pode. Nós temos uma exceção no inciso 9º que fala justamente dos atiradores desportivos. Veja bem, para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de arma de fogo. Então, as atividades esportivas demandam o uso de armas de fogo, na forma do regulamento dessa lei. Então, nesse inciso 9º, os atiradores desportivos têm a exceção. Veja que não há diferença. O mesmo artigo 6º, que tem os incisos lá, coloca o atirador desportivo na exceção, junto com os policiais, militares, civis, federais, na mesma coisa. Não há nenhuma distinção. Não fala aqui, perceba, não fala municiada, desmuniciada, aqui não. Aqui só é exceção, o atirador desportivo pode ter o porte de arma de trânsito, embora aqui nem fale de trânsito, né? Aqui só fala porte de arma mesmo, mas vamos lá que vai falar sobre porte de arma de trânsito. Então, nós temos aqui a exceção. O artigo 9º diz o quê? Desde já, isso aqui é muito importante, ó, na forma do regulamento desta lei. Então nós temos a lei, que é o Estatuto do Desarmamento, e nós temos o decreto de 2004, que regulamentou a lei, que regulamenta a lei. Então nós temos a lei de 2003, 2004 vem um decreto, fazendo o quê? Regulamentando, dando detalhes, explicando algumas coisas, colocando algumas diretrizes. É para isso que serve o decreto regulamentador, tá? Então nós temos esse decreto e nós falaremos dele aqui já já. Artigo 9º, compete ao Ministério da Justiça, aqui, ao comando do Exército, nos termos do regulamento desta lei. Novamente, regulamento desta lei, por isso que nós temos que falar do regulamento. Compete, é de competência, de incumbência, está dando poder ao comando do Exército, nos termos do regulamento desta lei, o registro e a concessão de porte de trânsito. Então, o comando do Exército está recebendo a incumbência, a competência para tratar aí do registro e da concessão de porte de trânsito. Por enquanto, gente, preste bem atenção, a lei tem que ser analisada com atenção. O que a lei está dizendo no artigo 9º é apenas registro e concessão. É registrar e conceder o porte de trânsito. Não está falando aqui sobre arma municiada ou desmuniciada. Não, apenas registro e concessão de porte de trânsito. A questão de autorizar a arma municiada, veja que não está ainda aqui no Estatuto do Desarmamento, tá certo? Para colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros e tal. Então nós já lemos o artigo 6º e o artigo 9º do Estatuto do Desarmamento, que ainda não falou nada de arma desmuniciada. Então, o que eu escrevi aqui, inclusive, é que não há nenhuma dúvida de que o Comando do Exército recebeu a competência para autorizar e fiscalizar os CACs e suas armas, tá? Não há. As pessoas escrevem, mas o atirador desportivo pode sim, o Exército pode sim legislar. Não, gente. Não, na verdade o Exército não pode legislar sobre tudo. Não, não é. O Exército recebeu um poder da lei e do decreto, mas esse poder é limitado. Esse poder tem que ser avaliado com calma, com tranquilidade. Por quê? Veja bem, olha aqui os verbos: autorizar, conceder porte de trânsito, fiscalizar, esse tipo de coisa. Então não é assim que o Exército pode regular tudo, não, autorizar tudo, não, não é assim.
Tá? O Exército só pode fazer aquilo que a lei e o decreto autorizaram, deram poder a ele. Ele recebeu este poder, essa competência da lei e do decreto. O decreto regulamentou, né? Então ele não pode ir lá e fazer tudo o que ele quiser, não é assim. Se fizer, é derrubado com facilidade, por meio inclusive do judiciário, como a gente viu aí, né? O artigo 24 ainda do Estatuto diz: excetuadas as atribuições a que se refere o artigo 2º desta lei, compete ao comando do Exército. Mais uma competência, o artigo 24, o último artigo do Estatuto que nós vamos falar aqui, só tem esses três, tá? Nem adianta procurar mais. Dos 37 artigos, só tem esses três que interessam para nós atiradores. Compete ao comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário, comércios, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo dos CACs. Mais uma vez, o que a lei conferiu ao Exército? Quais os poderes que o Exército recebeu da lei? São só esses poderes que ele tem. Aquele que ele recebeu da lei. Aqueles poderes que ele recebeu da lei. Quais são? Nesse caso aqui, fiscalizar, autorizar a produção, importação, esse tipo de coisa. Comércio de arma de fogo, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo. Tá? Então ele pode conceder o porte de trânsito. Veja bem, mais uma vez, a lei não falou nada, o Estatuto não falou nada sobre a arma estar municiada ou não municiada. Não adianta você falar que o Exército tem poder de fazer tudo o que quer, porque ele que regula, porque não, isso é mito, isso não é verdade. O Exército recebeu e tem poder sim, que a lei conferiu. Mas se você não conhece o Estatuto do Desarmamento, como você é capaz de dizer que o Exército tem tais poderes se você nem sabe de onde vêm esses poderes, essa competência, né? Eu vejo gente reproduzindo coisas que ouviram por aí, o Exército pode, o Exército, e nem parou para ler a lei, de onde vem o poder do Exército. Eu estou lendo aqui para você os 3 artigos que se refere ao poder que o Exército tem, a competência do Exército, e ainda falaremos um pouco mais no decreto que já vem. Então nós temos aqui o decreto que regulamentou o Estatuto do Desarmamento, que é o 5.123 de 2004, tá? Do referido decreto, há apenas 2 artigos que interessam ao nosso caso aqui. Apenas 2 artigos, que é o artigo 30, que são artigo 30 e artigo 32. Vamos lá. As agremiações esportivas, as empresas de instrução de tiro, os colecionadores, atiradores e caçadores serão registrados no comando do Exército. Nenhuma novidade até aí. Ao qual caberá, olha só, caberá ao comando do Exército mais um poder: estabelecer normas e verificar o cumprimento das condições de segurança dos depósitos das armas de fogo. Então, o depósito de arma de fogo, essa condição de segurança, fiscalização, cabe ao Exército. Maravilha, não há nenhuma dúvida. As armas pertencentes às entidades mencionadas no caput, essas entidades, né, agremiações esportivas e tal, e seus integrantes terão autorização para porte de trânsito. Olha só, nenhuma novidade também. Muita gente sabe disso. O Exército tem poder para autorizar o porte de trânsito da arma ou das armas, o porte de trânsito ou a guia de tráfego. Está aqui no decreto, não há nenhuma dúvida disso, tudo tranquilo. Até agora foi só esse o poder que o Exército recebeu, né? A incumbência, a competência. Aí, o mais importante do decreto está aqui, gente. Aqui que está toda a atenção, que deve estar toda a atenção. Infelizmente, só temos isso. Seria melhor que fosse diferente, mas se existe uma chance no judiciário de conseguir algo, de o atirador desportivo ter uma decisão judicial, uma súmula, alguma coisa parecida, está aqui nessa análise do artigo 32. Por quê? Veja bem, o que diz o artigo 32 do decreto, né? Não é do estatuto. O porte de trânsito, tá ok? O porte de trânsito das armas de fogo de colecionadores e caçadores. Perceba que aqui não estão os atiradores desportivos, né? Olha o título, dos colecionadores e caçadores. Só eles. O porte de trânsito das armas de colecionadores e caçadores será expedido pelo comando do Exército. Maravilha, isso a gente já sabia, né? Parágrafo único.
Aqui está a questão. Os colecionadores e caçadores transportarão suas armas desmuniciadas. Então, os colecionadores e caçadores não podem transportar as suas armas municiadas. Por quê? Porque está bem claro no decreto, né? Muito claro. Não tem como ir contra, discutir, não há nenhuma dúvida disso aqui. Mas veja bem, a proibição foi apenas para colecionadores e caçadores. Os atiradores desportivos não fazem parte dessa proibição. O que dá a entender que o decreto pretendeu mesmo deixar de fora os atiradores, permitindo que eles transportem suas armas municiadas. Por quê? Talvez porque o atirador desportivo se locomove em grandes cidades, sai de sua casa, do seu trabalho, vai para o clube de tiros e nesse transporte ele sofre o risco de ser assaltado e essa arma cair nas mãos de criminosos. Já os caçadores que desenvolvem suas atividades em locais não tão expostos à criminalidade, a assaltos, bem como o colecionador que coleciona sua arma em casa, suas armas, né, em casa, o risco de assalto, o risco de ser abordado e ter suas armas subtraídas são bem menores. O atirador desportivo não, porque ele se locomove. É o que se entende, mas isso infelizmente não é o que garante o entendimento do juiz. Eu estou falando como advogado e também como atirador desportivo. Logo, eu tenho uma tendência a entender assim. Agora, não quer dizer que o juiz, como aquela juíza que é um exemplo mais recente, vai entender da mesma forma que eu. E eu faço uma pergunta aqui, né, para quem pensa diferente, né? Eu respeito todas as interpretações. Ninguém é obrigado a pensar como eu penso e eu também não me obrigo a pensar como alguém pensa. Seja um juiz, seja um promotor, seja um advogado, seja lá quem for, eu respeito o entendimento de cada um, né, o raciocínio de cada um, tá? Mas o meu raciocínio foi o seguinte, eu fiz uma pergunta retórica. Por qual razão o decreto proibiu o transporte da arma municiada somente aos colecionadores e caçadores? Por quê? Porque o decreto colocou lá, colecionador, caçador, vocês não poderão transportar as suas armas municiadas. Por quê? E não colocou lá, nesse parágrafo único, os atiradores desportivos. Para mim, parece óbvio que ele quis autorizar os atiradores desportivos a transitarem com a sua arma municiada, né? Mas não é o entendimento, infelizmente, de todos. Eu estou dizendo aqui que há duas soluções para resolver esse impasse, tá? Uma, alteração do Estatuto do Desarmamento, alterar lá, né? Ou o decreto, tendo lá a expressão: os atiradores desportivos poderão transportar as suas armas municiadas, prontas para uso, enfim. Se colocar isso no Estatuto, lógico, resolveu. Se colocar no decreto, também resolve de certa forma. Vou explicar por que de certa forma. Mas talvez resolveria, como fez a portaria 28 do Colóquio. Se em vez de termos apenas na portaria do Exército, tivéssemos em uma dessas normas superiores, estaria resolvido o problema. Além disso, se essa questão, por exemplo, virasse uma súmula do STJ favorável, né, um entendimento favorável no Superior Tribunal de Justiça, lá no STJ, e tivesse essa súmula, esse entendimento consolidado de que os atiradores podem transportar as suas armas municiadas, também resolveria muito, né? Porque havendo súmula, qualquer questão judicial seria facilmente resolvida, né? Agora, concluindo, gente, eu vou falar sobre a liminar que suspendeu a portaria 28, né? A liminar é um bom exemplo do que eu estou falando aqui, ó. Então vamos lá, qual foi o entendimento da juíza que derrubou, entre aspas, a portaria 28 do Colóquio? Qual foi o entendimento dela? Eu recortei um trecho da sentença aqui para você, ó. 2 parágrafos, vamos ler? Diante da inexistência de previsão normativa, olha o que ela está dizendo, inexistência de previsão normativa. Ela não encontrou no Estatuto e no decreto nada falando sobre arma municiada. Ela não quer nem saber de portaria do Exército, tá? Porque a portaria teria que estar subordinada ao decreto e à lei. Então pense assim, lei, decreto e portaria. Assim como o decreto não tem autonomia, vida própria, vontade própria, não pode mudar a lei, alterar a lei, não pode sair fazendo o que quer, porque o decreto está subordinado à lei, a portaria também tem que estar subordinada à lei. Imagine só, nós temos a lei, o decreto
e a portaria do Exército. Imagine a portaria alterando, modificando a lei, criando uma coisa que a lei não disse. Não faz sentido, tá? Ela está vinculada, subordinada. O que a juíza disse aqui, diante da inexistência de previsão normativa, a lei e o decreto não falaram nada sobre arma municiada, de que os atiradores possam transportar suas armas municiadas, tem-se que o comando do Exército acabou por afrontar o princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? Vem de lei. Tem que haver lei. Aqui, então, o entendimento da juíza que o comando do Exército acabou por afrontar o princípio da legalidade ao editar o artigo 135-A da portaria que nós já lemos, né? Há que se considerar que o Estatuto do Desarmamento proibiu de forma geral o porte de arma de fogo, excepcionando o caso dos atiradores desportivos de acordo com o regulamento. Nesse passo, uma vez que do decreto regulamentar, ela falou do estatuto, agora do decreto regulamentar. Nesse passo, uma vez que do decreto regulamentar a que se refere expressamente à lei, o estatuto, não é possível extrair autorização para o transporte de arma municiada. É o que ela está dizendo. Ela examinou o estatuto e o decreto e não viu nada falando sobre autorizar arma municiada, já que tal norma nada dispôs nesse sentido, consoante artigos alhures colacionados, né? Há de prevalecer a regra geral que veda o porte de arma. Ela falou, como não tem nenhuma norma nesse autorizando, regra geral, porte de arma está proibido. Vale dizer, a despeito da competência conferida ao Exército pela lei e pelo decreto regulamentar para a concessão do porte de trânsito de arma de fogo, não há fundamento a admitir a referida inovação no ordenamento jurídico. Ela está dizendo, eu sei que o Exército tem o poder, a competência de concessão do porte de trânsito de arma de fogo, mas não é porque ele tem esse poder de concessão de porte de arma de fogo que ele pode dizer que a arma pode estar municiada. Eu tenho um comentário da decisão que revogou, que cassou a liminar, né? E agora eu vou concluir com a questão do poder legislativo, que é quem cria leis, tá? O que eu coloquei aqui, o juiz faz parte do poder judiciário. Nós temos poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Estranhamente, as pessoas batem muito no poder judiciário e no poder executivo e muitas vezes esquecem do poder legislativo. E é o nosso principal problema, é o poder legislativo, é o Congresso Nacional. São nossos deputados federais, nesse caso, e senadores que nos representam, que representam o interesse do povo. O juiz, poder judiciário, julga de acordo com a lei vigente. O comando do Exército, que é o poder executivo, olha, poder judiciário, juiz, poder executivo, comando do Exército, tenta normatizar de acordo com a competência que lhe foi conferida por lei. Então, o comando do Exército recebe poder. Ele não tem poder assim absoluto. Ele recebe o poder limitado. Olha, você só pode fazer isso. É só isso que ele pode fazer. Portanto, a solução está em deixar de criticar o entendimento do Poder Judiciário, deixar de xingar o juiz, bem como a portaria, deixar de xingar a portaria e cobrar a solução do Poder Legislativo. Deputados federais e senadores nesse caso. Eles que nos representam, que representam os interesses do povo, né? Todo o poder emana do povo. Aí é outra questão. Foi o Poder Legislativo que aprovou, que criou o Estatuto do Desarmamento, não foi o Poder Judiciário. Não foi delegado federal, não foi delegado de delegacia de polícia, não foi juiz, foi o Poder Legislativo. E agora, para concluir, atualmente está em debate a revogação, não sei se você sabe, eu acho que sabe, está em debate a revogação do Estatuto do Desarmamento. Agora há um projeto de lei, né, uma consulta pública no sentido do Estatuto do Armamento. Estão consultando o povo. Tem uma consulta pública, eu tenho até o número aqui, ó, e eu vou deixar para você, inclusive, o link do Senado para você votar. Foi criado pelo Senado Federal. Apesar da importância, a participação popular está muito baixa.
Então o pessoal se revolta bastante, mas nós temos projetos de lei e as pessoas não estão participando. Por isso eu peço para você compartilhar, ajude a divulgar esse material. Você pode clicar em gostei, pode compartilhar nas redes sociais, deixe o seu comentário e vamos divulgar. Se você quer alteração, não adianta ficar xingando decisão de juiz. Isso você está perdendo tempo. Juiz não pode alterar o estatuto. Se o juiz fala, olha, a lei não concedeu, não está na lei, não adianta xingar decisão de juiz. Por exemplo, apenas um exemplo. Se amanhã tivesse uma norma autorizando que o atirador desportivo pudesse transportar sua arma de fogo municiada, estivesse no estatuto, nenhum juiz iria se intrometer. Nenhum juiz daria uma decisão, iria questionar essa questão. Por quê? Porque está na lei. Tá certo? Então essa é a questão. Nós temos que divulgar, fomentar, compartilhar nas redes sociais, causar uma mobilização para alterar a lei. Tá? E nós temos esse entendimento favorável de que apenas os colecionadores e caçadores que têm a ordem e das armas desmuniciadas, que estão proibidos de transportarem suas armas municiadas. Então assim a gente entende, conclui pela interpretação teleológica que os atiradores desportivos poderiam então receber uma autorização tácita de carregar as suas armas municiadas, mas é uma questão de interpretação, como eu disse aqui, interpretação sempre vai depender de um julgador, de um ser humano que tem um entendimento dele, e isso a gente não pode prever, isso a gente não pode controlar, tá ok? Até a próxima!